glorioso, amado, santo e maravilhoso, Senhor da glória, Deus eterno e poderoso, aquele que tem todo o poder, aquele que sabe todas as coisas, aquele que nunca é pego de surpresa. Deus nunca é surpreendido e nós te louvamos por isso, Senhor. Aquele que nunca é enganado, aquele que sabe todas as coisas antecipadamente. Deus que tem o controle de absolutamente tudo. Tudo que acontece passa pelas mãos do Senhor. Muitas vezes algumas coisas acontecem e nós não concordamos, ou não acreditamos, ou não aceitamos. Mas tudo, absolutamente tudo, passa pelas mãos, pelo controle, pela graça e pela vontade desse nosso único Deus. O grande eu sou, o nosso Pai, nosso Deus e Senhor. E eu quero, Paizinho querido, Deus Todo-Poderoso, te glorificar, te engrandecer, te adorar, te agradecer e pedir que o Senhor, debaixo da sua grandeza, do seu amor, da sua majestade, do seu poder, receba o nosso culto e a nossa adoração. Algo tão simples, tão pequeno para um rei tão grande, para um Senhor infinitamente grande, mas o fazemos de coração, o fazemos do jeito que o Senhor ordenou e orientou que fizéssemos, em espírito e em verdade. Portanto, Pai querido, eu peço que o Senhor nos ensine e nos oriente durante este culto. Fala conosco. Cuida daqueles que estão abatidos, tristes, fracos, sem forças, oprimidos. Cuida de cada um deles, Pai Todo-Poderoso. Cuida de cada um de nós. Ajuda-nos a sermos mais fiéis e mais santos. Esta, Senhor, é a minha oração, de louvor, de glórias e de agradecimento, no nome do Cristo Salvador, Jesus. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, eu tive pensando, Você sabe como que surgiu a Bíblia? Como é que a Bíblia surgiu? De onde veio a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? Foram homens ou foi Deus? A Bíblia foi escrita num período, num tempo de 1500 anos. Desde que Eva ficou frente a frente lá no Jardim do Éden, e você pode ler sobre isso lá em Gênesis capítulo 3, versículos do 1 ao 7. Desde que Eva ficou em dúvida
Ela não sabia se ela negava, se ela concordava com Satanás. Desde aquele momento, a humanidade toda começou a questionar a palavra de Deus. Porque aquilo que Eva fez foi o primeiro questionamento da palavra de Deus, a dúvida que ela teve. E, infelizmente, Eva não superou aquilo, não superou os obstáculos daquilo que Deus tinha passado para ela e para o homem, Adão. Deus tinha dado a eles uma autorrevelação. E eles não superaram isso. E você lê sobre isso lá em Gênesis capítulo 2, versículos do 16 ao 17. E a partir daí, o ser humano passou a questionar a palavra de Deus. E é isso que a gente encontra até hoje. Tem muita gente que até hoje não crê que a Bíblia seja a palavra de Deus. A Bíblia primeiro, a palavra Bíblia quer dizer uma composição de livros. O que quer dizer a palavra Bíblia? Bíblia são vários livros. Vários livros formam uma Bíblia. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, contém 66 livros. Por causa disso que ela é chamada de Bíblia. 66 livros num só é uma Bíblia. A Bíblia, ela tem 1189 capítulos. E ela tem 31.104 versículos. E você pode, de vez em quando, ou sempre, abrir a sua Bíblia e pensar assim: como é que eu vou ter certeza que esse monte de letras que formam palavras, e palavras que formam frases, e frases que formam pensamentos, são verdadeiramente a palavra de Deus? E essa pergunta, querido irmão, querida irmã, não é de toda má. Não é uma pergunta assim que Deus fica, não. Porque quando a pessoa pensa assim, é porque ela quer aprender. E nós vivemos num país que ainda não aprendeu a aprender. Mas se você quer aprender, e você pode ler um pouquinho sobre aprender lá em Atos 17, versículo 11, vale a pena, é uma leitura curtinha, dê uma lida lá. Você quer aprender, você quer saber de onde que veio a Bíblia, Você quer saber se ela é verdadeira, se ela é a palavra de Deus. Então eu quero dizer para você nesta manhã que a Bíblia é sim a palavra de Deus. Porque ela diz que ela é a palavra de Deus. E ela diz que ela é a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, não uma vez só. Ela diz mais de 2.000 vezes na Bíblia toda, nos 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada, ela diz: olha, eu sou a palavra de Deus. A Bíblia também afirma
que ela, ou melhor, a Bíblia afirma que Deus falou o que nela está escrito. Exatamente o que Deus falou é o que está escrito aqui. De Gênesis capítulo 1 até Malaquias, foi o que Deus falou no Velho Testamento, chamado de Velho Testamento. Por que Velho Testamento? Porque há um substituto para ele, que é o Novo Testamento. Entendeu? O Velho Testamento, a própria Bíblia está dizendo, Velho Testamento. Ele foi substituído pelo Novo Testamento, que vai de Mateus até Apocalipse. Neste Novo Testamento, essa expressão, a palavra de Deus, aparece 40 vezes. E eu quero que você entenda que o Antigo Testamento ele é comparado ao Novo e o Novo é comparado ao Antigo. Veja lá Marcos capítulo 7, versículo 13. Por quê? Porque foi Jesus que pregou. Jesus, o Deus feito homem, o Deus encarnado homem. Lucas capítulo 5, versículo 1. E depois, esse Deus que se encarnou homem, deu uma missão, comissionou homens a ensinarem aquilo tudo que ele ensinou. Atos capítulo 4, versículo 31 e capítulo 6, versículo 2. E foi esta a palavra que os samaritanos receberam. Eu vou falar uma coisa, mas entenda isso que eu vou falar. Quem eram os samaritanos? Assim, só para entender, né, a gente diz que os samaritanos eram como se fossem primos dos judeus. Não estou dizendo que os samaritanos eram primos, é como se fossem, né? Atos capítulo 8, versículo 14. E esta mensagem que Jesus pregou e deu a missão, comissionou para os apóstolos levarem adiante, foi a mesma mensagem que nós ouvimos. Nós ouvimos exatamente esta mensagem. Nós, quem? Os gentios. Foi a mensagem que foi pregada por Pedro. Para quem? Para os gentios. Leia lá Atos capítulo 11, versículo 1, meu irmão, minha irmã. Quando aconteceu a primeira viagem missionária, Paulo pregou o quê? Exatamente isso. Exatamente aquilo que o Senhor Jesus comissionou que fosse pregado. Atos capítulo 13, versículos 5, 7, 44, 48, 49. E foi também a mensagem que Paulo pregou na sua segunda viagem missionária. Pregou o quê? Pregou aquilo que Jesus ensinou. Não pregou coisas novas. Não trouxe novidades. Não inventou absolutamente nada.
E foi também o que ele pregou na sua terceira viagem missionária, Atos 19:10. É o que está escrito no livro de Lucas. Foi aquilo que Paulo escreveu, pregou e depois escreveu na carta para os Coríntios, povo de uma cidade da Grécia chamada Corinto. Nada foi alterado, nada foi mudado, porque Paulo reconhecia que aquilo tudo que ele falava tinha uma fonte, tinha uma origem, que era exatamente Deus. E Paulo fala sobre isso na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 25. A Bíblia Sagrada não é o Mário, nem o Joaquim, nem o João, nem o Antônio, não, é a Bíblia Sagrada. Ela afirma que ela é a autoridade espiritual máxima. Para fazer o quê? Ela é a autoridade máxima para ensinar, para reprovar, para corrigir e para instruir na justiça, porque ela é a palavra do Deus Altíssimo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Você ouve por aí uma opção de pessoas dizendo que vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão ungir, vão espantar, vão pôr para fora, não sei o que, não sei o que. Mas a Bíblia Sagrada afirma que ela, a Bíblia, é suficiente para mudar a vida espiritual de uma pessoa. A Bíblia não diz em lugar nenhum que ela vai mudar a vida material de uma pessoa, mas diz que ela vai mudar a vida espiritual de uma pessoa, porque ela é autoridade máxima e exclusiva para o ensino. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Às vezes esse tipo de esclarecimento não agrada a maioria das pessoas. Mas eu também não estou para agradar ninguém. Eu estou para levar a verdade. E a maioria das pessoas nunca ouviu isso que está ouvindo agora. Né? Eu imagino que você deva aproveitar isso que você está ouvindo. Porque na maioria das vezes você teria que pagar para ouvir isso. Pagar uma faculdade teológica, né? Porque igreja nenhuma vai ensinar isso. A palavra de Deus, irmão e irmã, você que está no rádio, está com paciência para ouvir a verdade, a palavra de Deus diz que ela é inerrante. O que é ser inerrante? É não errar. A Bíblia não erra. Né? Eu canso, às vezes, canso assim no sentido que recebo muito. É só uma expressão de receber. Olha, mas em tal lugar diz isso, em tal lugar diz aquilo. Né? Ou então a pessoa diz assim: olha, o evangelho tal fala de tal milagre de Jesus, o outro fala de... Aí a gente explica, é porque cada escritor aborda o mesmo assunto de um ângulo, da maneira que ele viu aquilo, porque a Bíblia não erra.
O que acontece é o erro de nossa parte quando nós interpretamos aquilo que está escrito. A Bíblia declara que ela, eu estou falando da Bíblia Sagrada, hein? Né? Porque existem várias Bíblias. Toda a coleção de livros juntas em um só, é uma Bíblia. Então eu estou sempre, quando eu falo Bíblia, estou me referindo à Bíblia Sagrada. Ela declara que ela não erra. João capítulo 10, versículo 35. A única coisa que existe sobre a face da terra que é infalível, quer dizer, não falha nunca, é a Bíblia. Todas as outras coisas criadas, inventadas pelo homem, são passíveis de falha. Quer dizer, podem amanhã ou depois falhar, mas a Bíblia nunca vai falhar. A Bíblia não falha. A Bíblia, vamos usar uma expressão, a Bíblia não nega fogo. O que quer dizer isso? Né? Um projétil, depois de muito tempo, uma munição, depois de muito tempo, ela fica velha, a pólvora perde a sua capacidade. E quantas vezes a gente vê assim, olha, o sujeito puxou o gatilho, mas o tiro falhou, né? Picotou. Mas a bala, né? O projétil estava velho, falhou, não saiu e a pessoa foi salva. Isso nunca acontece com a Bíblia. A Bíblia não falha. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Então, se a Bíblia não erra e a Bíblia não falha, a Bíblia é a única coisa sobre a face da terra que é digna de confiança. Todas as outras coisas você não pode confiar. Mas na Bíblia você pode. Por quê? Porque a Bíblia é dada por Deus. Deus nos deu a sua palavra. Qualquer problema que você tiver, seja um problema na sua vida, seja um problema espiritual, seja um problema material, você vai encontrar ajuda para resolver, para solucionar essa questão na Bíblia Sagrada. Você pode até não saber onde está, mas que está lá, a ajuda para você está. Por que eu digo que você pode até não saber onde está? Porque talvez você não tenha intimidade com a palavra de Deus, aí fica mais difícil de achar. Mas para nós que não temos lá muita intimidade com a palavra de Deus, né, hoje existe a referência bíblica. Olha como facilita. É a fonte. A Bíblia é a fonte de toda a verdade. E a Bíblia, do começo ao fim, ela está relacionada com ela mesma. A Bíblia é impecável. A Bíblia é confiável, porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia reflete, irmão, irmã. Por causa disso que é importante. Eu estou falando aqui, estou citando as passagens, ou estou pregando sobre qualquer coisa. Pregar no sentido de proclamar, né? Você tem que estar com a sua Bíblia aberta para você confrontar aquilo que eu estou falando com a Bíblia. Eu preciso, como qualquer outro pregador, proclamador, precisa ser confrontado com a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é que reflete o que pensa, entre aspas, a palavra pensa, Deus. O que Deus pensa? Exatamente aquilo que está na Bíblia. O que eu estou falando é aquilo que Deus pensa? Ou é aquilo que eu penso?
Se eu estou falando aquilo que eu penso, eu tenho que deixar claro, olha, este é um posicionamento meu sobre este assunto, eu penso assim. Agora, quando eu falo o que a Bíblia diz, eu estou dizendo o que pensa Deus. Pensa entre aspas, né? A posição de Deus sobre o assunto. A Bíblia, em Deuteronômio, vou lá no Velho Testamento, capítulo 8, versículo 3, ela faz uma exigência aos homens, que isso é muito pouco ensinado, ou nunca é ensinado. Eu falo isso para te alertar de determinadas coisas, né? Porque a gente sabe como é que são os ensinos hoje, né? Infelizmente, as pessoas ensinam o que elas pensam, não o pensamento de Deus. Infelizmente. Mas se você abrir Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, você vai encontrar uma exigência que a Bíblia faz. Isto é uma exigência. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Esta é uma exigência da Bíblia. O homem vive daquilo que ele sabe que procede da boca de Deus, daquilo que ele conhece, que sai da boca do Senhor. O homem não vive daquilo que ele aprendeu na faculdade de medicina, odontologia, tecnologia. Não. O homem vive daquilo que saiu da boca de Deus. Do mandamento de seus lábios, nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Quem falou isso foi um sujeito chamado Jó. Capítulo 23, versículo 12. Então veja você, meu irmão, minha irmã, nós vivemos num mundo moderno, um mundo que sofre transformações extremamente rápidas. Se você parar e pensar um pouquinho, volta 20 anos atrás. Você podia imaginar, né, que você falaria... a gente sempre, há 20 anos atrás, a gente imaginava o dia que a gente ia falar no telefone olhando para a pessoa, né? Hoje, comum, se faz uma ligação no WhatsApp, via imagem, você está olhando para a pessoa, não é? Então, há 20 anos atrás, e 20 anos não é nada no tempo. É para nós, né? 20 anos atrás eu tinha 40, né? Mas não é nada, entende? E este mundo vai muito rapidamente para mudanças profundas. Quando eu estou falando de mudanças profundas, não estou falando em tecnologia, em conhecimento do homem, não. Estou falando no processo que o mundo vai caminhando para uma mudança tão profunda que aqueles que não estiverem sustentados na palavra de Deus não vão se sustentar. E a Bíblia
não espera, a Bíblia, enquanto palavra de Deus, que você faça especulações sobre aquilo que Deus transferiu do seu conhecimento para a sua palavra. A Bíblia não quer que você faça isso. Porque a Bíblia, ela traz as revelações de Deus. Eu vou repetir, irmã, eu sei que as pessoas que me ouvem já sabem disso. Mas eu estou falando para o rádio, estou falando para o YouTube, quando pessoas, sei lá que dia, um dia qualquer talvez estejam ouvindo isso e vendo. Revelação, meu irmão, minha irmã, é somente de Deus. Todas as revelações que procedem da boca do homem são falsas. Todas, não importa quem está revelando, é falsa. Porque revelação só procede da boca de Deus. E todas as revelações que procederam, passaram da boca de Deus, estão escritas na Bíblia. Porque os homens revelaram aquilo que Deus mandou que eles revelassem, não aquilo que eles queriam revelar. Então, as revelações que saíram da boca dos homens são as revelações que saíram da boca de Deus para que os homens as falassem, as pronunciassem, e elas fazem parte hoje da Bíblia. Qualquer revelação que lá na sua igreja, lá na sua denominação, o sujeito diz, assim diz o Senhor, você na hora, né? Eu não sei se você tem coragem de fazer isso, mas eu tenho. Se o sujeito disser, pegue em mim, ou no lugar que eu estou, assim diz o Senhor, eu digo qual capítulo, versículo e livro, e alto, para todo mundo ouvir, porque ele tem que me dizer onde é que está na Bíblia, é isso que ele vai falar. Porque assim diz o Senhor, primeiro que é Velho Testamento. Assim diz o Senhor, é Velho Testamento. Onde é que está no Velho Testamento isso? Que livro? Qual capítulo, qual versículo? Mas para que é Velho Testamento? Porque o Novo Testamento, Jesus não usa essa expressão, assim diz o Senhor. Jesus diz, em verdade te digo. Então, se o sujeito aparecer lá dizendo, em verdade te digo, eu digo, qual evangelho, qual carta, capítulo, versículo? É simples o negócio. Não, é que Deus mandou falar. Não, então nós vamos acrescentar isso que você vai falar na Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se Deus mandou falar, nós temos que acrescentar. Você está entendendo a importância disso tudo que eu acabei de falar? O que é a Bíblia, etc. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se Deus está mandando alguém falar alguma coisa, ou já está escrito na Bíblia, e ele tem que dizer aonde está, ou nós vamos ter que escrever na Bíblia. Não é a palavra de Deus? Se é a palavra de Deus, como é que pode ficar restrita a 50, 60, 100, 500 pessoas que estão num determinado ambiente? A Bíblia é para o mundo todo. Todas as pessoas do mundo podem ter uma Bíblia, nem todas têm. Mas qualquer pessoa pode ter. Porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é universal. Então, se alguém está trazendo uma revelação, você entendeu? Eu não sei se você entendeu, espero que você tenha entendido. A irmã lá que revela. Você revela, irmã? É assim diz o Senhor. Aonde que Deus diz assim? Ela tem que mostrar no Velho Testamento, porque assim diz o Senhor, só existe no Velho Testamento. Porque Deus mandava alguém falar.
Por causa disso, como o profeta dizia, assim diz o Senhor. Era Deus mandando ele falar. Então ele falava, ó, é Deus que está dizendo, não sou eu não. Por causa disso que ele dizia, assim diz o Senhor. Agora, aí o próprio Senhor vem no Novo Testamento. Bom dia, Sabininha. E você vê que Jesus não usa essa expressão. Ele diz, em verdade te digo. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. Como é que ele vai dizer assim diz o Senhor? Ele é Deus. Então ele diz, assim diz o Senhor. Sou eu. Onde é que está então, se assim diz o Senhor? Não, é que Deus está mandando te falar. Então não está nem no velho nem no novo. Então devagar que nós vamos escrever e vamos mandar para acrescentar na Bíblia. Agora, acrescentar na Bíblia não tem como. Porque a palavra de Deus está fechada. Não pode pôr mais nada, nem tirar nada. Não pode somar, nem subtrair. Olha, quanta bobagem, às vezes coisas até assim boas de ser. Na maioria das vezes as revelações só falam de coisas boas, né? Eu, por exemplo, eu tenho 30 anos de crente, mais ou menos, de cristão. Eu nunca ouvi uma dessas revelações, que são todas falsas, né? Corrigindo uma pessoa. Nunca ouvi. Eu só ouvi essas baboseiras aí. Só ouvi dizendo que, olha, o seu cativeiro, Deus está, não sei o quê. Só essas bobagens aí. As pessoas ficam contentes, saem de lá da igreja felizes, né? E depois de uma semana, 10 dias, um mês, pronto. Volta tudo ao que era e muitas vezes de maneira pior ainda, né? Porque, enfim, você entendeu? A coisa é simples. A Bíblia é inspiração de Deus. Por meio de inspiração, Deus inspirou. E o homem escreveu aquilo que foi inspiração de Deus. Se você abrir em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, você vai ler exatamente isso que eu acabei de falar. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O trabalho do homem, em alguns casos, foi falar e escrever, em outros casos, foi só falar e o outro escrevia. Você pode abrir aí, meu irmão, se você quiser, minha irmã, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. 2 Pedro, cuidado aí, porque tem 1º e 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. O que está dizendo aqui? Que a palavra de Deus, ela é protegida, a verdadeira palavra de Deus, ela é protegida de qualquer erro humano, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Às vezes que a Bíblia não tem erro. O homem erra, eu erro, gente. Você não erra? Todo mundo erra, porque nós somos passíveis de erro. Agora a Bíblia não, porque ela é protegida de erro pelo próprio Espírito Santo. Olha, para a gente praticamente encerrar este assunto, assim, encerrar não, esse assunto aqui seria assunto para muito tempo, mas não é.
sei lá. Vamos encerrar abrindo Zacarias, Velho Testamento, Zacarias capítulo 7, versículo 12. Se você quiser abrir e ler comigo, vai só confirmar isso tudo que eu estou falando aqui, né? Zacarias capítulo 7, versículo 12, diz assim, olha: a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviará pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Você vê que isso tudo é um ministério, é um serviço. Ministério quer dizer serviço, né? Nós estamos aqui hoje, aqui no Brasil, né, com uma dificuldade aí de uma pessoa assumir um determinado cargo, que é o cargo de ministro do trabalho, né? Porque tem impedimentos óbvios, né? Como é que um ministro do trabalho pode ter processo trabalhista, né? Então, mas veja bem, o ministro do trabalho, como o ministro da fazenda, o ministro diz, o que é um ministro? É o que serve, é o que trabalha. O status de ministro é aquele que trabalha, né? Então, como diz, esse ministério, quer dizer, o trabalho do Espírito Santo se estendeu tanto para as palavras como para a totalidade daquilo que foi escrito. É isso que está dizendo Zacarias, capítulo 7, versículo 12. Meu irmão, minha irmã, eu sei que isso que eu fiz hoje não atrai pessoas, porque... Mas eu sempre gosto de dizer, não é malcriação de minha parte, grosseria, não é isso. Eu busco seguidores, não busco pessoas que ficam indo aonde eu vou pregar, tanto é que eu nem falo aonde eu prego. Não falo mesmo, porque já está no ir, né? Eu não busco seguidores, eu busco pregar a palavra de Deus e tudo que se refere à palavra de Deus da maneira mais clara que me é possível, porque eu tenho as minhas falhas, né? As minhas deficiências. Mas é isso que eu busco fazer, levar a palavra de Deus todos os dias para você. E mostrar para você aquilo que é e aquilo que não é a palavra de Deus. Sempre e unicamente fundamentado na própria palavra de Deus. Então, isso que nós fizemos hoje aqui foi esclarecer para você um pouco mais, você ampliar um pouquinho mais o seu conhecimento do que é a Bíblia Sagrada. Tá? Como surgiu, isso vai ficar gravado no nosso canal lá do YouTube, você pode entrar lá em qualquer momento, pegar as passagens, né? E também nós estamos transmitindo ao vivo aqui pelo Facebook, todas as programações, com exceção de sexta-feira, que é pergunta e resposta, nós transmitimos ao vivo pelo Facebook. Também está gravado. Também fica gravado no nosso Twitter, no nosso blog também fica lá essa gravação, tá? Para você poder, se você quiser e achar que isso faz parte, ampliar o seu conhecimento a respeito das coisas santas, a respeito da palavra de Deus, e não se envolver com toda esta, me perdoa esse termo, é muito forte, né? Mas eu não vejo outra palavra mais adequada ou que mais vista o que acontece nos dias de hoje. Esta canalice que acontece por aí, que fazem com a palavra de Deus.
Deus amado, Pai querido, nós te agradecemos por este tempo e creio que usamos este tempo para engrandecer o seu nome. Usamos este tempo que o Senhor nos dá para proclamar as coisas santas, para falar da tua santa palavra, para convidar as pessoas a lerem a tua palavra, a entenderem, a ouvirem a tua palavra. E usamos esse tempo também para mostrar para as pessoas a diferença entre a tua palavra e a palavra que sai da boca dos falsos ensinadores, dos falsos líderes. Senhor, que juntos nós possamos ter crescido um pouco mais nesta manhã, na graça e no conhecimento do Senhor. Temos defeitos, temos pecados, como as outras pessoas também têm, e buscamos o seu perdão neste momento. Mas pregar a tua palavra levianamente não faz parte dos nossos defeitos e pecados. Fica conosco, traga-nos de volta à tarde, 16h05, 16h08, pela internet, pelo aplicativo, para pregar de novo a palavra do Senhor. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.